Olá, irmãos, a paz, boa noite. Nosso desejo é ir além. Bem-vindo a quem está chegando. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas Boa noite. limitações. Se tiver alguém aí, Queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade, Senhor. se aproxime, se achegue por meio da fé, na verdade, para a gente poder mais uma vez unir a nossa fé aqui e adorar o Senhor Jesus, amém? Se tiver alguém aí, Pastor Rogério chegou, a paz, boa noite, Pastor Rogério. Glória a Deus. A paz, Pastor Álvaro. Bem-vindo, Deus aí. Vão chegando aí. Já se preparando para a gente poder orar, falar com Deus, na verdade. Nosso Deus é bom. E como diz esse louvor, o Senhor Cristo é a nossa paixão, na verdade. E Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. A paz, irmã Romilda, irmã Francisca, a paz, minha querida. Deus abençoe a todos que estão aí. Como vocês estão se sentindo nos últimos dias? Como vocês têm passado? Eu já estou conseguindo visualizar os comentários aqui. E da última vez eu não estava conseguindo, mas eu estou conseguindo. O povo tá chegando aí, vamos chegando. Saudade do abraço da irmã Romilda, gente. O abraço dela é o mais fofo do mundo. E das palavras sábias dela também, né? Glória a Deus pela vida da irmã Romilda. Uma pessoa de força, de fé e de coragem. Realmente é um exemplo pra gente. Quem tá chegando aí, boa noite, a paz mais uma vez. Irmã Luciane, minha lindona, a paz, meu amor, boa noite. Sinta-se abraçada por mim, que eu também tô abraçando a senhora daqui. A paz, meu amor. Minha lindona. Então, meus queridos, quero te levar nesse momento, né? A orar, né? Quero te convidar, na verdade, né? A fazer sua oração, a nós juntos, né? Fazermos uma oração, unir nossa fé para a gente poder falar com o Pai, falar com Deus. Então, você que pode, né? Você que está aí na sua casa, seja onde for, se puder fechar os olhos, amém. Se não puder, fique à vontade. O importante é a fé. A gente fecha os olhos para a gente não se distrair, não é verdade? Mas o que nos leva a ter Deus é a nossa confiança em Jesus, amém? E eu quero te convidar a gente, né, falar com o Pai, falar com Deus, porque a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Então, se estamos aqui mediante a graça de Deus, e é para a glória de Deus também. Tudo é por meio da graça de Deus, não tem como, é impossível. Se não for por meio da graça, não tem como, é impossível. Então, quero te convidar a fazer essa oração, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça, queremos te agradecer pela tua bondade, meu Deus. Muito obrigada porque um dia o Senhor nos chamou e nos escolheu, Pai. Estamos aqui mediante a misericórdia do Senhor, mediante a benignidade do Senhor, Pai. A bondade do Senhor, Jesus. Obrigada pela tua justiça, obrigada pelo teu poder, Pai, que está sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, obrigada, porque a tua misericórdia nos cerca a cada manhã, Pai. Obrigada, Jesus, por esse amor que o Senhor tem por nós, por esse cuidado, Pai, que ninguém, meu Deus, é capaz de ter, mas o Senhor tem um cuidado tão especial conosco. Nós queremos dizer muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, diante do Senhor, essa live também. Que o Senhor venha conduzir cada momento, em nome de Jesus, que nós repreendemos toda a força das trevas e que o Espírito Santo, ele venha falar conosco nessa noite, Pai. Nos entregamos em tuas mãos. Fique à vontade para falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irani, eu acho que é Irani Lopes.
Não sei se é a Irani que eu tô pensando, gente. Mas a paz, Irani. Boa noite. Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. Vamos adorar o Senhor? Vou colocar um louvor aqui que é um louvor, né, um pouquinho antigo. A gente ouvia bastante aqui, a imagem, né? A gente ouvia muito na imagem quando a gente fazia parte, estava naquele outro templo lá, né? Um templo menor. E a gente vai adorar o Senhor com esse louvor, com essa canção de gratidão que fala da fidelidade do Senhor para conosco. Então a gente é infiel, mas Deus é sempre fiel conosco. Amém? Vamos adorar o Senhor. Abre o seu coração. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Oh, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. O nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel. E assim como diz a letra dessa canção, mesmo quando a gente é infiel a Deus, mesmo quando a gente não é realmente, não pratica a fidelidade para com o Senhor, ainda assim Deus continua fiel a nós. Deus continua firme em suas promessas, porque Ele é Deus. Isso é uma característica, isso é algo que faz parte de Deus, ser fiel, porque Deus, Ele é Deus, entendeu? Então a fidelidade faz parte da divindade dEle. Então, mesmo que a gente seja, às vezes, infiel, Deus, Ele continua fiel a nós. Ele continua firme em suas promessas, porque Ele não volta atrás naquilo que Ele disse, simplesmente porque Ele é Deus, não é verdade? Então, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele continua fiel, Ele sempre será fiel, porque Ele é Deus, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, carta aos Efésios, depois de Gálatas, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então você que ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá, não são os velozes e furiosos, como sempre eu digo. Pega a sua espada, pega a sua palavra, para a gente junto, refletir sobre a palavra de Deus, para a gente junto meditar na palavra de Deus, Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual, para a gente ler e refletir, e assim a gente trazer para a nossa vida, para a gente praticar. Então, vamos meditar nessa palavra, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você que está chegando agora, boa noite, bem-vindo. A gente vai meditar na palavra que está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Amém? E diz assim na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então hoje a gente vai falar da graça. A gente vai falar da salvação que vem por meio da graça. Então quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele escreve justamente porque havia alguns homens judeus, alguns homens que tinham ouvido a mesma mensagem que todos os da igreja de Éfeso tinham ouvido, que estavam disseminando o ensinamento de que aqueles que passaram a crer em Jesus, que entregaram a vida para Jesus, eles tinham que praticar obras para obter a salvação. Então eles ensinavam que, por exemplo, eles tinham que deixar de comer algumas coisas, porque se eles comessem essas coisas, não iriam ser salvos. Então esse era algum dos ensinamentos que esses judeus estavam disseminando na igreja de Éfeso. Então eles estavam anulando a cruz de Cristo por meio de obras. Porque na verdade a salvação não vem porque somos bons. A salvação ela não vem porque nós merecemos. A salvação ela vem mediante a graça. E o que é a graça? A graça é um favor de Deus. A graça é um dom de Deus. A graça é algo dado por Deus. Então, a graça, ela é Jesus, que foi dado por nós para a remissão de nossos pecados e para que nós nos reconciliássemos com Deus. A salvação, ela vem por meio dessa graça. A salvação, ela vem por meio do sacrifício de Jesus. Pense que você, você e eu, não estamos em dia de aniversário. Pense aí, que normalmente a gente recebe presentes quando a gente está em data de está aniversariando, normalmente. Mas pense aí, Não é seu aniversário e alguém te deu um presente.
Então você, né, tem a escolha de receber esse presente ou recusá-lo. Então, assim, nós não merecíamos o presente da graça, porque Jesus, a graça é um dom de Deus, e Jesus, ele é a graça encarnada. Ele se deu para que nós obtivéssemos a salvação. Então, Jesus, ele é a própria graça de Deus encarnada para a salvação nossa, para a nossa salvação. Então, pense que nós não merecíamos receber nenhum presente de Deus, mas Deus enviou Jesus, nos presenteou com Jesus, nos deu Jesus, porque a graça é um dom de Deus, nos entregou Jesus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então Jesus, ele morre por todos, por toda a humanidade. A palavra de Deus fala que ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por todos. Ele morreu por todas as pessoas, por gentios e não gentios, por judeus e não judeus. Ele morreu para que todos aqueles que nele que crescem no sacrifício dele, não morressem no pecado, não perecessem no pecado, mas tivessem a vida eterna. Por quê? O que é o pecado? O pecado é a desobediência à palavra de Deus, a desobediência a uma instrução de Deus. Então, desde lá no início, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, né, entrou o pecado. E essa desobediência, esse pecado nos afastou de Deus. Então, Jesus, ele é enviado como presente para apaziguar, nos trazer a paz com Deus. E nos levar a conseguir também alcançar a eternidade nos céus. Porque pense bem, você como pai ou como mãe, você criaria o seu filho para que ele perecesse no inferno? Ou para que ele vivesse num lugar ruim? Não. Ainda assim é Deus. Por que ele enviou Jesus? Porque ele não queria que a criação dele, que aquilo que ele criou, perecesse no inferno. Então ele vem para nos resgatar do inferno. Cristo vem para nos resgatar do inferno. Colossenses 2:3 fala isso. Que Jesus, ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, nos libertou dos nossos pecados e delitos. Porque antes da graça, né, nós vivíamos presos ao pecado. Nós fazíamos a vontade do mundo, das coisas ao redor, fazíamos a nossa vontade também, não fazíamos a vontade de Deus. E na maioria das vezes, quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente de alguma forma desobedece a Deus, porque nem sempre a nossa vontade ela é boa. A vontade de Deus sim é boa, perfeita e agradável. Então, Jesus ele vem para justamente nos resgatar, nos tirar do pecado. Tá? A salvação vem por meio da graça. A salvação é algo dado por Deus. Não é por obras. Não é porque eu vendi minha casa e peguei meu dinheiro e distribuí para os pobres que eu vou alcançar a salvação. Não é porque eu ajudei alguém. Não é porque eu deixo de comer alguns alimentos. Não é porque eu nasci, não me casei com ninguém. Esses eram alguns dos ensinamentos que esses judeus estavam disseminando na igreja de Éfeso. Não é porque eu nasci e não me casei com ninguém que vou alcançar a eternidade. E também o fato de eu me casar com alguém não vai me garantir a eternidade. O que vai me garantir a eternidade é o crer no sacrifício de Jesus. É o crer no que Jesus fez. A salvação vai por meio da graça. A salvação não é algo que você conquista por méritos. Não é uma meritocracia. A salvação não tem nada a ver com meritocracia. Não tem nada a ver com legalismo. Não tem nada a ver com isso. A salvação, ela é de graça, é gratuita. É um presente de Deus para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Então, se eu creio em Jesus, eu sou salvo. Se eu creio em Jesus, eu vou herdar a salvação.
Porém, aquele que é salvo, ele pratica as boas obras. Olha o que diz aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que diz no versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim, as boas obras, ela vem junto com a salvação. Quando a gente se entrega, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entende o favor de Deus para conosco, quando a gente entende a grandiosidade da graça em nossas vidas, a gente automaticamente larga aquilo que nos impede de chegar até Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, se eu sou salva, eu quero me aproximar de quem me salvou. Eu quero me aproximar do meu pai. Qual é o filho que quer viver longe do pai? A não ser que o pai seja alguém ruim, né? Isso é uma exceção. Mas se o seu pai carnal é um pai bom, o que você quer? Ficar junto dele. Então, os filhos querem viver junto dos pais. Então, se é necessário que eu largue o pecado para que isso aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou largar o pecado porque eu quero me aproximar de Jesus. Então, a graça ela é um favor. Só que nem por isso eu tenho que viver no pecado. Que Romanos fala isso, né? Teremos que pecar ainda mais para que a graça seja ainda mais abundante em nós? Não, jamais não. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando a gente reconhece o que Jesus fez por nós, a gente automaticamente procura praticar as boas obras. Por quê? Porque essas boas obras Jesus já preparou para que nós vivêssemos nela. Então, quando a gente entende o favor de Deus, a gente quer viver mediante a vontade de Deus. Isso quer dizer que quando eu aceito Jesus, quando eu compreendo a salvação, quando eu creio que Jesus morreu por mim, eu agora vou ser uma pessoa perfeita. Eu não vou ser um Robocop. Vou viver. Não, isso não quer dizer que nós vamos ser um Robocop, gente. Tem 8 anos que eu vivo pela graça de Deus, né? Todos nós estamos vivos pela graça de Deus. Só que tem apenas 8 anos que eu comecei a seguir esse caminho. Então, assim, eu particularmente vivia no lamaçal do pecado. Eu fazia exclusivamente a minha vontade de qualquer pessoa, menos a vontade de Deus. Então, eu fui resgatada realmente, assim como todos, fui resgatada do império das trevas. Então, assim, da minha mente, eu já sabia que eu ia ter que largar muita coisa e automaticamente, porque o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre nós, ele nos regenera, ou seja, ele nos traz uma nova vida. Então, é impossível, cara, você ser salvo, você receber o Espírito Santo e continuar a praticar, porque há um incômodo em nós. Há um incômodo. Então, assim, se o Espírito Santo habita em mim, o próprio Espírito Santo ele vai me mostrar, olha, isso que você está fazendo não é legal, não está certo. E tem coisas que nós sabemos. Sabemos quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fala, ou a gente pensa. E é exatamente por isso que você e eu precisamos de Jesus. É exatamente por isso que nós vivemos e somos salvos mediante a graça. Porque, cara, se você tá sozinho, se você pensar em algo, às vezes você pensando em alguma coisa, você peca contra o Senhor. Às vezes você vê alguma coisa que vai te levar a pecar contra Deus. Então, assim, nós vivemos mediante a graça. É exatamente por isso que você e eu precisamos do lavar regenerador do Espírito Santo em nós. Então, a regeneração vem por meio do Espírito Santo. Ele nos traz uma nova vida. E agora a gente passa a aprender a viver essa nova vida. Porque pensa, viveu, no meu caso, eu vivi 19 anos uma vida. Aí agora eu começo
eu decido viver uma nova vida. Então, assim, eu preciso realmente do Espírito Santo ali me guiando, me dando instrução, me ajudando para eu conseguir viver essa nova vida. Porque foram 19 anos vivendo a vida de pecado, servindo ao inimigo, servindo ao diabo. E agora eu começo a caminhar no novo caminho, então eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de ser guiada por Deus. A palavra de Deus fala aqui em Romanos que os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a salvação jamais, nunca será mediante obras. Nunca será. Nunca será. A gente nunca vai ter que... Você não precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não é por mérito. É impossível, é impossível. Como que a gente vai merecer que alguém inocente morra numa cruz, né? A palavra de Deus vai falar lá em Isaías 53, que ele foi traspassado pelos nossos pecados, por conta de nossos pecados. Fala, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por quê? Nós estávamos doentes por conta do pecado. Por quê? O pecado, ele nos adoece. O pecado, ele enfraquece os nossos ossos. Então eu estava doente e eu precisei olhar para Jesus, eu precisei enxergar Jesus, eu precisei focar em Jesus para que eu fosse curada. Então, por meio do sacrifício, por meio da carne de Jesus moída na cruz, eu fui sarada. Pelas pisaduras de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu fui sarada. Você e eu, nós somos sarados, somos curados, somos regenerados por meio do sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus lá em Isaías vai dizer mais ainda. Vai dizer que Deus se agradou em moê-lo. Por quê? Aquela foi a forma de Deus fazer justiça. Por isso que fala que nós somos justificados. Por quê? Porque nós fomos lavados por meio do sangue de Jesus. Um sangue inocente. Então, foi uma vida inocente. Alguém que nasceu por meio de uma mulher, mas que foi concebida pelo Espírito Santo, sem pecado nenhum, mas que sobre essa pessoa foi condenado todos os nossos pecados. Então, alguém inocente precisou morrer por conta de várias pessoas que eram culpadas, por conta de nós. Ele morreu para que nós nos reconciliássemos com Deus. Então, por favor, você não precisa estar pronto para entregar sua vida para Jesus. Não existe, não tem como isso. Como que a gente vai estar pronto? Como que a gente vai saber o caminho do céu se a gente não for no céu? Quem é que sabe o caminho do céu, se não Jesus que desceu do céu? Então, como que eu vou saber? Como que eu vou saber o caminho para chegar até Deus se eu nunca fui no céu? Quem é que vai me mostrar esse caminho? É Jesus, cara. Então é impossível eu, por mim mesma, com a minha força, com a minha vontade, com a minha intelectualidade tão limitada diante de Deus, conseguir entender qual é a vontade de Deus. Quem é que entende o fato de alguém te bater na sua cara e você ter que virar a outra cara para a pessoa bater? Quem é que entende isso? Isso é algo entendível? Isso é algo que faz parte da mentalidade humana? Não. Isso não faz parte da mentalidade humana. Isso é algo divino, isso é algo benigno, isso é algo que vem de Deus. Então, com a minha intelectualidade, com a sua intelectualidade, por mais que você seja super inteligente, se você e eu, se nós não cremos que Jesus morreu numa cruz, eu não vou conseguir e nem você não iremos conseguir alcançar a eternidade. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa viver baseado em obras. Agora, quando a gente começa a seguir esse caminho, automaticamente virão os frutos. O que a palavra diz? Que a árvore se conhece pelos frutos. Então, assim, as boas obras, elas irão nos acompanhar, porque agora a gente está numa nova vida, num novo caminho.
Isso não quer dizer que você vai dormir e acordar perfeito. Ah, eu dormi e acordei agora, uma pessoa maravilhosa, gente. Ontem eu era o cão chupando manga e agora eu sou a belezura, a lindeza. Não. Muitas coisas em mim, Deus já me transformou. Quando eu cheguei, muita coisa, o próprio Espírito Santo, Deus já me ajudou, me fortaleceu, me guiou, e me inspirou, me mostrou que eu devia largar. Então, muitas coisas eu larguei. Igual você e eu, tem coisas que a gente sabe que a gente tem que largar. Agora, a regeneração é o Espírito Santo que faz em nós. Então, a gente precisa realmente estar cheio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo para a gente viver na prática dessas boas obras. Porque isso é algo automático. Se eu busco a Deus, se eu agora estou no caminho da verdade, essas boas obras, elas irão me acompanhar, porque a palavra está dizendo aqui que Deus já preparou, né? Desde a criação do mundo, lá quando Deus criou o mundo, essas obras, elas já haviam sido preparadas. O caminho, o bom caminho, já estava preparado. Deus não nos criou, não te criou para você e eu, para nós vivermos presos ao pecado, presos à condenação. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, se tem algo te acusando, ou se você está pecando em algo, em nome de Jesus, larga esse pecado e larga essa coisa ruim. Se tem alguma coisa te impedindo de se aproximar de Deus, larga, faça uma lista, larga. Então, assim, o que é mais importante? Uma eternidade ou alguns dias aqui na Terra? É claro, é óbvio que é uma eternidade com Deus. É claro que isso é mais importante, que isso é melhor, bem melhor. A gente vai viver poucos dias aqui na Terra, se for comparado com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, assim, se você tem algo que te condenando, se você tem algo na sua vida que você está vendo ali que não está agradando a Deus, que não está certo, não sei o que é, sabe? Larga e recomeça, porque todo dia para Jesus é um dia de recomeço. Eu vejo cada dia que eu acordo, para mim é um dia de recomeço. Porque eu sou um ser humano. Eu não vivo na prática do pecado, mas eu sou uma pessoa falha. Que às vezes, sem querer, eu falei alguma coisa com alguém, não sei, não pensar, alguma forma eu falhei, ou eu pequei, errei com alguém em algum momento. Então, assim, larga aquilo que te impede de entender a grandeza da graça em sua vida. A salvação, ela é pela graça. Mas quem é salvo pratica as boas obras. Então, assim, não é por fazer, não é por prática de coisas que a gente vai alcançar a eternidade. Porém, aqueles que são eternos vão praticar coisas de quem é eterno. Então, se eu creio em Jesus, se eu agora vivo a vida de Jesus, eu vou praticar aquilo que Jesus, ele me ensina, me pede, me instrui a fazer. É fácil contrariar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus? Não, mas não é impossível e é necessário. Então, assim como a salvação é pela graça, a prática do pecado nos afasta de Deus. A prática do pecado, ela vai nos impossibilitar de alcançar a eternidade. Por quê? A prática do pecado, ela nos afasta de Deus. Então, se eu me afasto de Deus, eu não vou conseguir alcançar a eternidade com o Senhor. Então, a salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé no sacrifício de Jesus. Mas é necessário que nós larguemos o pecado, larguemos aquilo que nos impede de ficar em paz com Deus. É necessário que a gente largue os nossos desejos e vontades para a gente alcançar essa eternidade. É como se Deus estivesse, é como se alguém estivesse com um presente nas suas mãos. E por conta de estar na prática do pecado, ou de fazer a nossa vontade, a minha vontade, eu não consigo pegar esse presente. É como se alguém estivesse te dando um presente e de alguma forma nós estivéssemos recusando, porque eu estou preferindo
continuar praticando a minha vontade ao invés da vontade de Deus. Então, assim, Deus ele não quer te condenar, Deus ele não quer levar ninguém para o inferno, não. Só que nós precisamos entregar a Deus, entregar tudo para Jesus. Então, entrega tudo que você tem para Deus, entrega tudo que você tem para Jesus, abre o seu coração, sabe? Sem reserva nenhuma, deixa Jesus te mostrar o caminho do céu. E começa a ser guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Amém? Eu não sei se você entregou sua vida para Jesus, mas se você não entregou ainda, eu te convido agora a entregar. Ah, mas eu não estou pronta. Não existe uma preparação humana para você alcançar a eternidade. Não existe, porque se a gente colocar prática de coisas para alcançar a eternidade, eu estou anulando a cruz de Cristo. Se eu falar que eu tenho que fazer alguma coisa para eu alcançar o céu, alcançar a eternidade, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Então, assim, entrega tudo para Jesus. E entregar a vida para Jesus é justamente isso, é deixar Deus nos guiar. Então, deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus guiar seus caminhos. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega. Se você, por algum motivo, se afastou por um tempo, se reconcilie, sabe? Deixa Deus cuidar de você. Só o Senhor Jesus, ele pode nos mostrar o caminho do céu. Então, a graça, a salvação é um favor de Deus para conosco. Mas não quer dizer que o fato de ser algo gratuito, isso não quer dizer que eu tenha que viver na prática do pecado. Amém? É por isso que nós precisamos da direção de Deus e ser guiados. Se eu for guiado por Deus, não tem como. Eu vou conseguir alcançar essa eternidade, porque eu estou sendo guiada por Deus. E se você falhou em alguma coisa, peça perdão a Deus e continua, cara. E continua nessa caminhada, nessa jornada. Continua firme, entendeu? Você continua firme, você continua crendo que Jesus morreu por você. Continuar firme é continuar firme nas promessas de Deus, na promessa da eternidade, na promessa da salvação. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa, de que Jesus ele preparou moradas para nós na eternidade. Enquanto nós vivemos aqui nesse corpo carnal, porque o nosso corpo humano aqui ele é corrupto, ou seja, ele se corrompe com o pecado. Só que Deus irá nos dar um corpo incorruptível. No céu não haverá mais falhas. No céu não haverá falhas, não haverá pecado, porque nós seremos semelhantes a Deus. Amém? Então, para de se condenar, em nome de Jesus, para de se condenar, para de subjugar você, para de colocar você para baixo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Jesus, ele morreu por todos, inclusive por você também, amém? E eu quero fazer uma oração por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração por você, uma oração por todos que estão aí, né? Porque todos nós falhamos, todos nós fazemos alguma coisa em algum momento que desagradou a Deus. Então, assim, peça perdão, recomece. Hoje é dia de recomeço. E se você nunca começou essa caminhada, hoje é dia de começar. Amém? Vamos orar então. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Jesus, cada vida que está assistindo essa live, Pai. Eu te peço que o Senhor venha lavar essa pessoa, Pai. Porque é o Teu sangue que nos purifica de todo pecado. É o Teu sangue, Deus, que nos purifica de toda injustiça, Pai. Porque nós sabemos que nós merecíamos o inferno. Mas Jesus, Ele enfermou, Ele sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar a eternidade com o Senhor. Eu te peço que o mesmo Espírito, Pai, que todos os dias me convence, que todos os dias, meu Pai, vem sobre a minha vida, Jesus, me fortalece. Que venha também sobre essa pessoa que está agora assistindo essa live, Jesus, porque o Teu Espírito Santo é o mesmo, Pai. Nos dá a direção,
Jesus. Deus, que o Senhor não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha agora tomar em tuas mãos cada vida, Pai, que está assistindo, Pai, que irá assistir essa transmissão, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar o coração de cada pessoa, que o Senhor venha nos limpar por dentro, porque a tua palavra diz, Pai, que o que mata, o que suja, meu Pai, não é o que entra, mas é o que sai, Pai. Então que o Senhor venha nos limpar, Pai, de dentro para fora, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos purificar, porque a tua palavra é o que nos purifica. Então, que essa pessoa venha ser cheia da tua palavra, Pai. Venha purificar cada um que está agora assistindo essa live, em nome de Jesus, Senhor. Venha nos convencer, venha convencer cada pessoa, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, convença cada pessoa que está assistindo essa live, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, guarda cada coração, cada vida, cada lar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça, ela vinha ser derramada sobre todos, que a tua graça, ela vinha ser abundante em nós, em nome de Jesus, Senhor. Nós confiamos e cremos no teu poder, Senhor. E mais uma vez eu te peço, não nos deixe cair em tentação, Pai, mas nos livra de todo mal, Jesus. Quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos hospitais internadas, Pai, porque o Senhor diz para a gente orar sempre e nunca esmorecer. Então eu quero fazer um clamor, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada pessoa que está agora doente, enferma, que possa haver cura, Pai, libertação, transformação em nome de Jesus, que possa haver cura não só naqueles que estão, Pai, doentes do Covid-19, Pai, dessa pandemia, mas de todos esses que irão assistir essa transmissão e que não estão assistindo também, mas que estão aí em casa, Pai, doente, que o Senhor venha curar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor venha manifestar com o teu poder sobre o Brasil e sobre o mundo, que todos venham ver a tua glória em nome de Jesus, meu Deus. Nós colocamos nosso país e nossas vidas em tuas mãos. Guarda os médicos, os idosos e todos do grupo de risco, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Te guarde cada vez mais. E lembre-se, a salvação é mediante a graça. Mas nem por isso iremos viver na prática do pecado, porque Jesus já nos libertou do pecado. Se eu já sou liberta do pecado por meio de Jesus, não faz sentido eu viver na prática do pecado, não é verdade? Então que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ele venha te dar entendimento, discernimento, para que você não seja confundida. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.